Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos lá, né, para mais uma aula sobre a segunda fase da poética do Drummond, né? Vou dar continuidade àquilo que eu falei ontem para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a minha aula para anotar bastante coisa. Essa é a intenção também das minhas aulas, que vocês anotem, façam a leitura também, se possível, né, de alguns poemas da Antologia Poética, que é o livro solicitado pela prova da UEM, e claro, né, consigam também internalizar todos esses conteúdos, ok? Então, agora, para dar continuidade ao que eu parei ontem eu finalizei a minha aula, para quem assistiu, né, lendo um poema, certo? Que espero que vocês tenham gostado, que realmente marca essa linha crítico-social da segunda fase do Carlos Drummond de Andrade. E agora eu vou dar continuidade, mais algumas características e, claro, a leitura de outros poemas como uma exemplificação dessa segunda fase, tudo bem? Beleza? Então, vamos lá, né? Que é para isso que nós estamos aqui hoje, certo? Aqui eu trago mais algumas características, né, que envolvem a análise direta dessa segunda fase, que é uma fase que ao mesmo tempo é tão distinta da primeira, mas que, como eu ressaltei ontem para vocês, não exclui também alguns temas vinculados à primeira fase, como a questão da terra natal, a família. Então, quando você analisa o primeiro livro, né, que abre a segunda fase, que é O Sentimento do Mundo, essa coletânea de 28 poemas, de 1940, você, além de encontrar esses poemas mais denunciadores, mais engajados, que mostra realmente essa visão particular sobre a sociedade, sobre a realidade, visto que essa é a intenção do autor nesse segundo momento, você também pode encontrar ainda temas vinculados à primeira fase, que é uma fase mais reflexiva, mais individualista. Então, isso não é que o autor ele vai modificando o seu fazer literário, que ele vai, obviamente, deixar de toda forma, né, de produzir algumas obras e alguns temas que já foram trabalhados por ele em outros momentos, tudo bem? Então não é essa a intenção e a prática de produção literária desse autor, tá? Nesse slide, para vocês, eu trago mais algumas explicações sobre a segunda fase, né? Eu começo instaurando a perspectiva sobre consciência social, uma curiosidade para que vocês possam também estabelecer uma definição, né, assim, uma imagem do próprio Carlos Drummond de Andrade. Ele foi participante do Partido Comunista aqui no Brasil, né, que por um tempo, principalmente durante o Estado Novo, foi perseguido pelo poder do Getúlio Vargas. Então ele fez parte, mesmo que indiscriminadamente, né, por baixo dos panos do Partido Comunista, e eu tenho certeza absoluta que essa participação, essa integração do artista também nesse lado político, né, com certeza traz também esse lado engajado, esse lado participativo para a sua produção poética, certo? Então, eu começo, né, a falar um pouquinho sobre essa consciência social, que é isso que eu trago nesse primeiro item aqui desse slide, certo? Então, a consciência social é dela uma espécie de militância que o artista demonstra, né, através da poesia, que surgem para o poeta como possibilidade de resgatar a consciência do estado de emparedamento e a existência da situação de pavor, né, diante também aquelas questões históricos-sociais que estavam acontecendo entre as décadas de 1945, certo? Então, na verdade, o artista em si se posiciona diante, né, a realidade e utiliza também essa consciência social e essa espécie de militância, né, particular para que a sua produção literária também fale por si só, né? Outra característica que eu ressalto, que aparece também aqui nesse slide, é essa daqui. Vamos acompanhar a leitura, tá? É uma característica trabalhada não por mim, mas sim pelo Antônio Cândido, que é um dos grandes sociólogos da literatura, né, que estudou vários autores, várias épocas literárias, e eu gosto muito, né, vocês que já são meus alunos há algum tempo, a maioria de vocês sabem que eu gosto muito da teoria desse autor, tá, desse estudioso aqui no Brasil, e eu gosto muito de trazê-lo, porque a UEM também se baseia em alguns estudos produzidos por ele, na área literária. Então, eu sempre
tento pegar alguma coisa de obras, de artigos que tratam ali dos autores que eu estou trabalhando com vocês, também a partir da visão desse sociólogo da literatura que foi o Antônio Cândido, certo? Então, esse segundo item é dele, tá? Que eu peguei de um livro de teoria literária e que analisa essa fase tão importante, tão significativa da produção do Drummond, né? Então ele diz lá, para Drummond, viver é o ato mais importante da vida, e envolve todos os compromissos e todas as liberdades possíveis. A liberdade também de assumir uma determinada posição diante as perspectivas reais, né? E é para isso que o modernismo ele existe, né, gente? Ele precisa não só ressignificar muitos temas, muitas formas de escrever, de produzir, mas ele precisa principalmente mostrar essa face muito própria dos seus artistas, né? Então, por isso que cada autor, em cada fase do modernismo, é muito distinto de cada um. Eles têm marcas específicas que tornam a literatura dele, a literatura produzida por eles, inigualável, né? E daí ele continua, a pessoa pode sentir a mesma emoção e a dor da guerra, a dor física ou de saudade, e ao ler uma poesia, sentir-se-á reconfortada. Então, essa é a intenção das produções dessa segunda fase do Drummond, né? Segundo o Antônio Cândido, né? Você precisa, como leitor, sentir emoções diversas, né? Trazer essa noção de humanidade de maneira específica, mas quando se der conta da produção e da análise da obra, você tem que sentir diante algo que pode te reconfortar, né, no meio de uma situação social e política que muitas vezes não é favorável. Então essa é a intenção, é reconfortar e dizer através das palavras, né, através das expressividades linguísticas, que existe sim uma consciência de esperança que parte do pressuposto de uma formação social, tudo bem? Daí ele diz, o compromisso social, eu acho isso incrível, tá, gente? Eu acho que é uma frase que realmente, duas frases, na verdade, que realmente marcam, né, muito bem essa segunda fase do autor. O compromisso social é do homem. Ele não pode ficar indiferente diante da injustiça, né? Então, eu acho que essas duas frases, elas ilustram muito bem aquilo que o Drummond tentou fazer através desse tipo de produção literária com uma consciência mais voltada à realidade e à sociedade daquela época, que não deixa de falar um pouquinho sobre a nossa própria realidade, a nossa própria sociedade, certo? E para finalizar, né, eu complemento essa ideia dizendo que a poética do Drummond, dessa fase, ela é carregada, ela é repleta de niilismo, né? Essa negação íntima, né, que vem das teorias do Nietzsche, que representa também essas marcas psicológicas, essas marcas íntimas e teóricas que fazem parte dessa realidade do século XX, né? E o niilismo, é uma negação muito bem articulada também na parte estrutural dos poemas, porque nós percebemos durante a leitura e análise um ritmo intenso, né? Uma musicalidade que está vinculada à escolha linguística de cada uma das palavras, certo? Não é aquela musicalidade que vem só através das rimas, né? Porque às vezes as rimas elas nem aparecem, porque aqui a gente percebe uma preferência do autor pelo verso livre, né? Pelo verso branco, mas através das escolhas linguísticas, as palavras vão ganhando formas, vão ganhando sonoridade e vão ganhando significância, que é o mais importante, né? E daí ele também trabalha esse niilismo através de imagens intensas que o leitor vai construindo, né, na sua mente. O tom da fala, que ao mesmo tempo é culto e ao mesmo tempo é oral, é coloquial, é leve, né? Uma linguagem coloquial muito expressiva, acentuada pela pulsão de versos livres, né? Que deixa claro o seu lado realmente modernista, né? Típico da primeira fase e também da segunda fase, certo? Então agora, depois dessas outras características, né, que eu acho que complementa um pouquinho das ideias que eu trouxe ontem para vocês, eu vou para a leitura de alguns poemas, né? Olha, eu tenho que
que, assim, falar para vocês uma experiência própria, né? Você sabe que a minha aula é muito feita também de experiências e relatos próprios meus, para que vocês também se sintam mais próximos de mim, mesmo através do computador, tá? Assim, o que eu tenho para falar para vocês é que quando eu fui preparar essa aula foi muito difícil escolher poemas da segunda fase do Drummond. São todos tão intensos, né, e tão bonitos e tão importantes que dá a impressão que a gente tem que ler todos. E quanto mais a gente vai investigando, né, e vai fazendo a leitura desses poemas, parece que a gente se reconforta, tá? Porque a gente vê muito da nossa realidade naquilo que ele está dizendo na década de 20. Então, como que as coisas não mudaram, né? Então, a gente acaba entrando nessa reflexão da nossa própria consciência como indivíduo hoje, certo? Então, eu tenho que, assim, assumir que foi um trabalho doloroso, tá? A escolha de 2, 3 poemas para ilustrar essas minhas aulas. Quem dera a gente pudesse ler todos, né? Infelizmente não tem como, porque os conteúdos são imensos para o terceiro ano. Mas espero que a minha seleção também agrade vocês, tá? Então vamos lá. Eu começo com um poema um pouquinho mais extenso, né, do que aquele que eu li no finalzinho da aula de ontem, que é um dos meus favoritos. Tem bastante análise também na internet sobre esse poema. Eu vou tentando dar as minhas impressões sobre ele. Vão pensando também aí em casa quais são as impressões que vocês tiram sobre essa escrita literária, porque é isso que torna a nossa aula dinâmica, e também existe uma conexão entre nós, mesmo distantes, né? Então vamos lá, Flor e a Náusea. Aqui ele já trabalha com um paradoxo, né? Muito claro, a flor que é uma coisa bela, que é uma coisa bonita, né? Ao mesmo tempo, aquilo que é bonito te causa um certo desamor, de sabor, né? Que é a náusea como um sintoma que prevê o vômito, né? Mas ele não está falando necessariamente do... Vocês vão perceber que ele não vai estar falando necessariamente do vômito literal, né? Ele está falando de algo que você vai engolindo e vai te causando mal-estar, e te causa realmente essas sensações que podem ser físicas e biológicas, ou podem ser simplesmente mental, né? Por conta dessa questão crítica. A criticidade em relação a uma coisa que a gente não gosta, muitas vezes tem essa metáfora de náusea, né? Então é isso que o autor tenta construir, né? A partir dos versos e das estrofes. Tudo bem? Então vamos lá? Então, preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Aqui ele já tem a construção de imagens expressivas, né? Então, a minha classe suburbana, a minha classe média, a minha classe baixa, eu ando pelas ruas e as minhas roupas são brancas em um meio no material cinza, né? Esse cinza pode ser, obviamente, o cimento, né? Que dá forma e da construção para o ambiente. Certo? Trabalhando também aquele lado arquitetônico das grandes capitais, né? A gente imagina o Rio de Janeiro, né? Certo? E também Belo Horizonte, então São Paulo. E ele vai de branco porque o branco representa essa busca por algo bom, né? Essa busca não só pela paz, mas ele traz também um estágio de consciência, né? Então algo novo pode vir a acontecer. Daí ele continua, né, seguindo ali, melancolias, mercadorias espreitam-me. Olha o capitalismo também através das mercadorias, né, das melancolias diárias que as pessoas vivenciam, né. Devo seguir até o enjoo, posso sem armas revoltar-me. Aqui vem as retóricas filosóficas, né, que aparecem também muito nessa segunda fase, como se o eu precisa se indagar para tentar responder dúvidas íntimas, né, que são dúvidas também da sociedade em si. E eu acho lindo isso, né? Posso sem armas lutar, né, revoltar-me. Então, eu preciso das armas literais para eu poder me revoltar? Ou será que a minha palavra e a minha consciência como elemento participante, através do que eu tenho, né, pode causar alguma coisa nova nessa sociedade? Olhos sujos no relógio da torre, não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e esperas. Eu
olha, de verdade, tem tanta significância aqui dentro, né? Então, os olhos sujos, que são os olhos cansados, empoeirados pela rotina e pela relação social e temporal, né? Ele é construído a partir das injustiças, né? Porque se ele diz não chegou de completa justiça, então hoje o que nós temos são mais uma sociedade muito mais construída a partir de injustiças do que de justiça, que causa uma certa nebulosidade também no pensar, no agir, no fazer, né? O tempo ainda de fezes, né? De porcarias, de coisas ruins, né? De maus poemas, porque a gente não tem coisas boas para serem ditas, alucinações e esperas, né? Esperas de que o mundo possa realmente melhorar e seguir adiante. O tempo pobre, o poeta pobre, funde-se no mesmo impasse. Né? O que resta, a gente vai trazendo do mais íntimo e do que ainda sobrou, né? Das esperanças de cada um de nós. Em vão me tento explicar, os muros são surdos, né? A alienação, as pessoas não conseguem ouvir nem ver as outras pessoas. Todo mundo vive nos seus muros de alienação. Sob a pele das palavras, as cifras e códigos. Então, as próprias palavras se tornam discursos incompreensíveis. O sol consola os doentes, mas não os renova, né? Ah, isso é lindo, gente. Então, na verdade, o dia traz essa esperança de que algo pode ser novo, que pode ser melhor, mas não renova nada, né? É só essa esperança que não acontece na prática. As coisas, que tristes são as coisas consideradas sem ênfase, sem vida. Vomitar esse tédio sobre a cidade, 40 anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita nem recebida. Aqui ele vai fazendo analogias, tá? As cartas são daquela ideia de que alguma coisa nova pode vir a acontecer, né? Então chega uma notícia boa, uma mensagem de esperança. Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais. E soletram o mundo sabendo que o perdem, né? Então os jornais representam ali da forma mais dura e crua a nossa realidade, a realidade daquela época, né? Que é a nossa. Crimes da terra, como perdoá-los, olha o lado cristão também, né? Que aparece um pouco também no Drummond, que não é tão comum, mas surge, né? Tomei parte em muitos, outros escondi, alguns achei belos, foram publicados, né, em formação de poema, crimes suaves que ajudam a viver, ração diária de erro distribuída em casa, os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Então ele faz também uma brincadeira metafórica ali, né, que os padeiros é quem traz o pão, e quem traria o pão para a sociedade é o governo. Quem traria o leite para saciar a fome é o governo, mas eles não trazem coisas boas, eles só trazem coisas ruins, né? Certo? Que é o que a gente não espera deles. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918, tá falando um pouquinho dele, né? Esse lado individual. Chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou às poucas uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua, a esperança, né? Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego, né? A cidade em si, os viadutos, né? Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. A flor é a esperança de todos nós em meio a tantos problemas sociais que infligem a sociedade e o eu lírico, né? Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico, né? Então imagina aquela situação de uma pessoa pensando várias coisas
e retoma também o lado da infância, do interior, de onde ele nasceu, né? Por isso que os pontos brancos vão se movendo, as galinhas entram em pânico, é como se a lembrança de outras situações, de outros momentos também povoassem a ciência e a consciência do autor. A flor é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio. E se transformou em uma leve esperança, né, do que há por vir. Quem sabe essa flor traga bons frutos, né, no futuro. Lindo, né? Intenso, certo? E esse é o Drummond, típico da segunda fase. Vamos para mais um? Eu acho que dá tempo da gente ler outro que é fenomenal, né, gente? Aqui eu trago para vocês mais outro poema da segunda fase, tá? Um dos grandes poemas desse autor, muito famosos, também com várias análises, que é o poema José. Eu amo esse poema, eu acho ele muito representativo dessa consciência social, e ele já começa com um título que você imagina que vai falar de uma pessoa específica, mas pensem comigo, né, aí em casa. Quem é o José? O José é um nome tão singelo e tão comum na sociedade brasileira que todos nós temos um pouco de José na nossa construção como indivíduos. É a mesma coisa do nome Maria, que é tão comum e tão simples, mas carrega tanto significado e simbologia por trás dele, e que denomina milhares e milhares de brasileiros que estão no país inteiro, né? Não só aqui em Maringá, no Paraná, mas quantas Marias, quantos Josés vocês conhecem? Então esse José é uma simbologia de nós. Cada um de nós somos um pouco José, somos um pouco brasileiros, né? E precisamos pensar um pouco sobre quem nós seremos, qual tipo de José eu quero ser dentro dessa sociedade brasileira, né? Então vamos lá? Acho que vocês vão gostar. E agora, José, a pergunta que não quer calar, né? É um poema cheio de retórica, cheios de questionamentos. Vão tentando se auto-questionar e se responder se conseguirem. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? O que seria essa festa, né? Será que é a esperança que existia e que se apagou, né? Essa brincadeira que ele vai fazendo através das metáforas e das referências implícitas no poema. Daí ele continua, né? Na primeira estrofe. E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, que é o sonho. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? Ai, forte, né? Intenso. Imaginem todos esses questionamentos vinculados àquela realidade do Estado Novo, né? Você que bebia, agora não pode mais beber, que tinha alegria, agora não pode mais ser alegre, que tinha liberdade, agora não tem mais ela, que tinha amor, que tinha discurso. Quem você é agora nessa nova sociedade? E ele continua. E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, né, de tentativa de revolta, sua gula, sua fome de liberdade, mas ao mesmo tempo seu jejum, porque a sociedade não impede que haja isso, sua biblioteca, seu conhecimento, sua lavra de ouro, sua riqueza, né, o seu trabalho, seu terno de vidro, de alienação, né, social, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, é uma metáfora, tá, gente? O abrir a porta aqui tem a ver com abrir a esperança, abrir a liberdade. Não existe porta para abrir. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora?
se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, que é a mais pura e mais bela das valsas, a mais clássica. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Você é duro, sociedade. Vocês não morrem. Vocês não aguentam calados. Sozinho no escuro, igual qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que essa última estrofe ilustra muito bem o que ele queria representar através desse galope que você tenta fugir, né? Em velocidade, em liberdade, mas que agora é impedido por uma marcha de pessoas que vivem presas, né? Por um governo militarista, um governo conservador, que não quer discurso, que não quer liberdade, que não quer pensamento, né? Só quer máquinas, certo? Então, eu acho que esse poema ilustra muito bem, não só a segunda fase do Drummond, mas a nossa realidade de hoje, tá? Bom, é isso, né? Bom, é isso. E na próxima aula tem mais, tá? Tem mais um pouquinho de poemas da segunda fase e eu vou já para a terceira, que é uma fase mais filosófica. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, né? Nós nos vemos na sexta-feira com a aula de arte. Um beijo, amo vocês e até mais.